A paz do Senhor Jesus, família Paz em Cristo. Ao iniciar esse vídeo, eu peço aos irmãos que aqueles que ainda não foram inscritos no canal, se inscrevam, deixe seu like e compartilhe também a mensagem do Senhor, que assim você está ajudando a proclamar o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre o drama de Jó. O drama daquele homem de Uz, o homem sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Mas vamos ver a tragédia que se abateu na vida dele. Glória a Jesus. E o título da lição é O Drama de Jó. O texto áureo nos diz assim: E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 2, 21. Glória a Jesus. A verdade prática nos diz: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Glórias a Deus. Isso quer dizer que temos que aprender com Jó. Diante das adversidades da vida, temos que ter paciência, perseverança e confiança no Senhor. Isso devemos aprender com Jó. Glória a Jesus. A tragédia se abateu sobre Jó. O primeiro anúncio. Sabemos que Jó era um homem próspero, um homem que tinha de tudo, um homem de uma vida feliz. Mas, como vimos na lição anterior, Satanás acusou ele de só servir a Deus por conta dos bens que ele recebia. Então, Deus permitiu que ele tocasse nos bens de Jó para ver se Jó blasfemava ou não de Deus. Claro, Deus sabia que Jó era sincero, reto e não blasfemaria. Aí então, ele deu a permissão para que Satanás tocasse nos bens de Jó. A tragédia se abateu sobre Jó no primeiro anúncio. Aí nos diz assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Isso foi a tragédia primeira que se abateu na vida de Jó. A segunda tragédia que se abateu na vida de Jó. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Outra tragédia aconteceu na vida de Jó. A terceira tragédia. E estando ele ainda falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E eu só escapei para te trazer a nova. Glória a Jesus. Isso era questão de minutos. Quando ele ainda estava falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, do seu irmão primogênito, e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só escapei eu para te trazer a nova. Glória a Jesus. Então, irmão, vemos que em um só dia acabaram todos os bens de Jó. E por último, foi a última tragédia que abalou psicologicamente toda a estrutura de Jó. Foi quando veio a notícia que os filhos deles morreram. Então, diante dessa situação, foi naquele momento que Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. Esperava-se que, como um humano qualquer, nesta situação em que os filhos morreram, Jó estava abalado psicologicamente. Esperava-se que a reação dele fosse outra, mas não. Ele lançou-se no chão e adorou. Aí foi aí quando ele falou: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Isso é a fé, a perseverança de Jó. Glórias a Deus. Para um ser humano qualquer, não havia estrutura psicológica que suportasse tal situação. Dentro de um só dia, acabaram-se
em questão de segundos, acabaram todos os bens de Jó. E por último, a herança que Deus lhe deu, que foram os seus filhos. Glória a Jesus. Aí vamos dar continuidade. A primeira tragédia foi de natureza econômica, foi na esfera comercial. Sabemos que Jó, ele era rico, era muito próspero, e ele sobrevivia assim do comércio, da agricultura, dos gados. Foi aí que acabaram-se todos naquele primeiro impacto. Foi sucesso na esfera comercial dele que foi abalado. O sucesso na esfera do campo. Jó, sem dúvida, era um homem de negócio. Jó sobrevivia da agricultura. Jó tinha bois, ovelhas, então acabaram-se todas também. Isso foi o ataque do inimigo em toda a esfera da vida de Jó. Glória a Jesus. O ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca, que era Jó. O adversário procurou retirar tudo aquilo que, graças ao trabalho de muitos anos, Jó tinha adquirido. E em pouco espaço de tempo foi tudo acabado. Glória a Jesus. Aqui é necessário ver uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém que quebra por investidura de uma ação maligna. Isso está querendo dizer que nem sempre, quando o investimento de um empresário qualquer quebra, significa dizer que foi uma investida maligna. Pode ser assim, mal administração, a crise financeira do mercado, mas no caso de Jó foi uma tentação, a tentação do diabo na vida dele, a tentação de Satanás. Glória a Jesus. A tragédia da natureza familiar. Aí foi aqui abalou mais a vida de Jó. Foi aqui que deixou Jó psicologicamente mais abalado. Foi a tragédia que se abateu sobre Jó, sobre os filhos de Jó. O texto sagrado diz que, enquanto seus filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam na casa do primogênito, aí veio aquele vento que a casa caiu sobre os filhos de Jó e acabaram-se todos. Então, naquele momento, vejamos, irmão, que perder um filho já é calamitoso. Perder 2 já abala toda a estrutura psicológica. Imagine perder 10 filhos de uma só vez. Vamos imaginar o que aconteceu psicologicamente com aquele homem. Glórias a Deus. A esposa de Jó diz essa frase: amaldiçoa a Deus e morre. Atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes deste livro. Essa frase é uma das frases mais chocantes do livro de Jó, quando ela falou para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Muitos dizem que a esposa de Jó, nesse momento, ela já era uma desviada, mas não. Podemos ver, eu mesma vejo isso por esse lado. A mesma situação em que Jó se encontrava naquele momento, era a mesma situação que ela se encontrava também. Se perdeu os bens, não foi só Jó, foi ela também. E os filhos também eram filhos dela. Então ela estava sofrendo da mesma situação. Ela estava abalada psicologicamente da mesma maneira que Jó. Mas o fato que podemos ver aí é que Jó era mais estruturado psicologicamente. E, acima de tudo, ele era mais perseverante e ele tinha uma fé inabalável, que não era o caso da esposa dele, senão ela não teria dito essa frase para ele. Aí então, isso não significa dizer que ela era uma mulher má, que ela estava sendo desviada. Foi o abalo psicológico que ela teve, foi a situação, a tristeza do momento dela que fez com que ela dissesse aquela frase. E não porque naquele momento ela já estaria desviada, porque ela estava sofrendo tanto quanto ele naquela situação. Glória a Jesus. A tragédia da natureza física e psicológica. Em tudo isso, a Bíblia diz que Jó não pecou. E Satanás não estava satisfeito, porque não era isso que ele queria. Ele queria ver a derrota de Jó, ele queria ver Jó pecar. Ele queria ver Jó blasfemar contra Deus. Aí vem o último ataque dele. Aí o diabo toca na saúde de Jó. Glória a Jesus. O diabo, com a permissão de Deus, é claro, ele tocou na saúde de Jó. Ele feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó ficou
de uma situação que Jó pegava um caco de barro para raspar o corpo, de tanta agonia que ele estava. Ele ia para o pó, para o Monte das Cinzas, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar, à espera da morte. Então, Jó estava numa situação tão horrível que ele ia para o Monte de Cinza, ficava lá e ficava coçando as suas chagas com um caco de barro. Então, vemos aí a situação de Jó. Mas ainda assim, dessa maneira, ele não blasfemou. Ele continuou fiel a Deus. Saúde mental. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, claro, ele estava sofrendo fisicamente com aquela chaga. Psicologicamente, ele estava sofrendo por causa das perdas, ou melhor, da perda dos filhos. E abalou também a saúde mental dele por causa daquela chaga. Por quê? Jó era um homem sadio, um homem próspero, que as pessoas vinham se aconselhar com ele. E Jó estava de uma maneira que ninguém queria nem chegar perto dele por causa das chagas dele. Glória a Jesus. Ainda que mantivesse a sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razões para que ele fosse celebrado. Vejamos, irmão, a situação de Jó estava tão abalado psicologicamente, mas em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Mas ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu, porque ele não via mais razão para que ele pudesse comemorar aquele dia. Mas ainda assim, Jó não pecou, Jó não blasfemou contra Deus. Glória a Jesus. Nesta lição, já estou lendo a conclusão. Nesta lição, vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, na família e na saúde. Somente um homem com uma fé inabalável, como eu tenho sempre dito, só uma pessoa bem estruturada psicologicamente, e ainda mais com uma fé inabalável para suportar tão grande situação. Glória a Jesus. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de uma calamidade dessa natureza. Outro ponto que eu quero destacar. Não só a estrutura psicológica de Jó ser forte e a sua fé inabalável, mas só Deus que pode manter a pessoa de pé em uma situação como essa. Glória a Jesus. O diabo chegou ao ponto máximo da pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. Ele chegou ao ponto máximo. Ele acabou com todos os bens de Jó, acabou com a família de Jó, acabou com a saúde de Jó. Mas ele ainda não conseguiu o intento dele. O texto diz que ele não conseguiu executar o seu intento. Qual era o intento dele? O intento dele era que Jó blasfemasse contra Deus, mas ele não blasfemou. Glória a Jesus. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Diante de toda essa situação que Jó passou, toda essa calamidade que abalou a vida dele, no seu comércio, nos seus filhos e na sua saúde, mas ainda assim Jó permaneceu firme na fé. Então, irmãos, isso é um exemplo que devemos seguir. Diante das situações, diante das adversidades da vida, devemos manter a nossa fé. Crer que Deus ele está no controle da situação. Jó, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar da situação que ele estava passando, mas ele manteve a sua fé inabalável. Em nenhum momento ele blasfemou. Por quê? Porque ele tinha certeza que Deus, em um determinado momento, ia se levantar. Tanto que, no texto bíblico, ele diz que Jó disse: bem sei que o meu Redentor vive e que em um momento ele vai se levantar em meu favor. Ainda vamos chegar lá. Hoje foi só o drama de Jó, o que se abateu, essa calamidade que se abateu na vida de Jó. E o que é que vamos tirar para isso? Vamos tirar para isso a seguinte lição: ter uma fé inabalável. E diante das dificuldades da vida, não negar o nosso Deus, não negar a nossa fé. Temos que perseverar em qualquer situação dessa vida,
temos que estar firme na fé e em nenhum momento dessa vida blasfemar o nosso Deus, porque Ele está no controle da situação. Glória a Jesus. Hoje foi só isso, o resumo da nossa lição do drama de Jó. E na próxima lição, vamos dar continuidade. Aí vai ser o lamento de Jó. Como foi o lamento de Jó, a situação que Jó passou, os amigos de Jó que vieram visitar ele. Vamos ver tudo isso. Então, irmãos, a lição é essa de hoje. Persevere, seja firme na sua fé e em nenhum momento negue o nosso Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.